Logo no início eu Zoli, tenho Gravação iniciada. Zoli, gravação iniciada, tá? duas palavrinhas para É, dar com você. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora, Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 16 de outubro de 2025. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira, Dr. Alberto Borges Júnior, também em sessão Dr. Felipe Valença, pela representação fiscal, além da presença do colega advogado, doutora Helena. Informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos, interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito também, como sempre, objetividade, brevidade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. Vamos iniciar aqui pelo áudio de fração 5034-952, Companhia Brasileira de Distribuição, relatoria Dr. João Marcelo, doutora Helena fará sustentação oral nesse caso. Então, passo a palavra ao Dr. João Marcelo para contextualizar aqui a acusação. Fica à vontade, Dr. João. Obrigado, Torito. Eu vou pedir para fazer o registro, aí a gente acompanha. Já está liberado aí no sistema, pode registrar. Então, feito o registro, agradeço aí a paciência de todos. Vou fazer a leitura, o relatório está breve, vou passar a leitura aqui do relatório. Trata-se de novo recurso ordinário de folhas tais interposto em face de nova decisão de primeira instância administrativa de folhas tais, que julgou procedente o AIM composto de apenas um item. É um crédito indevido de ICMS, no valor de R$ 659.652,47, no mês de março de 2019, decorrente de apropriação de valores correspondente a ressarcimento de ICMS-ST, gerado pelo valor remanescente da apuração de fevereiro de 19, sem que tenha sido observada a disciplina prevista na portaria CAT 17 de 99, e no regime especial número tal, do qual é signatário, conforme se comprova pelos documentos juntados. Consoante artigo 6º, parágrafo 2º, 32, a linha B do regime especial, número tal, prorrogado pelo pedido tal, o autuado foi notificado em 7/11 de 23 sobre inobservâncias de dispositivos legais, apresentar correções do valor pleiteado, de modo a atender a legislação, retificar a agia de ICMS-ST, operações de substituição tributária na linha 7, relativo ao mês de março de 19, de forma a estornar o imposto indevidamente lançado a crédito no campo 57 da agia, ou dos créditos, ou efetuar o recolhimento da importância indevidamente creditada. Em resposta, a notificada informa que entende que o ressarcimento é um crédito que decorre da operação do estabelecimento e não há na legislação nenhum impedimento em utilizado
em períodos posteriores, ignorando a legislação pertinente e o regime especial da qual é signatária. Assim, deferiu-se a solicitação pelo não atendimento, acarretando na lavratura do AIM. A infringência foi o artigo 59, 269 e 270 do RICMES, e a multa foi capturada no artigo 85, inciso 2, a linha J, da lei do ICMS. Em sua decisão, as folhas tais, a DTJ de São Paulo, o J de Santos entendeu pela procedência do AIM, afastando as preliminares suscitadas na defesa e julgou procedente o auto de infração, ratificando a multa aplicada, sem prejuízo do recolhimento do imposto e das demais penalidades aplicadas. Em virtude da respeitável decisão acima, a empresa autuada interpôs recurso ordinário, sendo que protestou por sustentação oral de suas razões e requereu reconhecimento da nulidade do lançamento ou provimento do apelo em converter o julgamento em diligência para julgar improcedente o AIM. Por sua vez, a representação fiscal se manifestou às folhas tais, oportunidade na qual reiterou os termos da decisão, protestou pelo não provimento do recurso com a consequente manutenção do auto. Em 17 de 8 de 24, os autos foram a mim distribuídos sem prevenção. Em sessão realizada em 12 de setembro de 24, a Conselho da Sexta Câmara Julgadora DESTIT, em votação unânime, reconheceu a nulidade da respeitável decisão recorrida em razão da ausência de análise dos argumentos defensórios relacionados à aplicação do tema 456 do STF e do mandato de segurança número tal. Diante disso, determinou-se o retorno do feito à unidade de julgamento para prolação de nova decisão, conforme o voto condutor de minha lavra. Os autos retornaram à unidade de julgamento de Santos, que em nova decisão considerou procedente o AIM. Inconformada com a nova decisão, a autuada interpôs novo recurso ordinário, repisando seus argumentos defensivos, em apertada síntese, sustentou que a decisão recolhida é nula por ausência de fundamentação legal sobre o prazo decadencial, a decisão recorrida é nula por vício material no lançamento, a autuação contraria o prazo legal para aproveitamento de créditos na não cumulatividade, a portaria CAT 1799 deveria ser interpretada em conformidade com a legislação tributária hierarquicamente superior, é inconstitucional a cobrança antecipada do ICMS nos termos do artigo 426A do RICMES, e o termo inicial dos juros de mora sobre a multa seria indevido. E pede a redução da penalidade por princípios constitucionais e legais. A recorrente protestou o sustentaramento de suas razões, manifestou-se a representação fiscal, oportunidade na qual reiterou os termos da nova decisão recorrida, protestando pelo seu não provimento, do provimento do recurso, com a consequente manutenção do auto. Em 14 de julho desse ano, aqui os autos foram a mim distribuídos novamente sem prevenção. Não havendo outro requerimento, senhor presidente, eu li o relatório, eu devolvo a palavra. Muito obrigado. Agradeço, doutor João Marcelo. Doutora Helena, bom dia. A palavra é sua. Bom dia, ilustríssimo senhor presidente, ilustríssimo senhor conselheiro relator e demais conselheiros presentes hoje. Conforme visto, trata-se de auto de infração lavrado pelo posto fiscal de Guarulhos contra a recorrente por suposto creditamento indevido de ICMS-ST. A fiscalização entendeu que os créditos, embora legítimos em sua origem, foram apropriados em períodos de apuração posteriores, em desacordo com a portaria CAT 17. Com base nisso, além da exigência imposta, aplicou-se multa de 100% em clara penalidade punitiva. E aqui está o ponto central da questão. A portaria CAT 1799 jamais poderia restringir ou alterar o prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei Complementar 8796 e na Lei Estadual 637489 e no regulamento do ICMS-SP. O direito ao crédito do ICMS-ST não se extingue com o fim do período de apuração, mas somente com o decurso do prazo quinquenal previsto em lei. Na defesa, a recorrente demonstrou isso de forma clara, mas mesmo assim, a decisão de primeira instância não enfrentou os argumentos, limitando-se a afirmar a legitimidade do lançamento, ignorando completamente a hierarquia normativa e o prazo decadencial. Mesmo que houvesse descumprimento de obrigação acessória, o que se admite apenas para argumentar, isso jamais transformaria um crédito legítimo em indevido. No máximo, poderia gerar uma penalidade formal. A fiscalização tratou uma questão meramente formal como vício material, o que é juridicamente insustentável. Ainda mais um vício grave.
Ao aplicar a portaria como se criasse um prazo de apenas um período de apuração, a fiscalização subverteu a hierarquia das normas. O prazo legal é de 5 anos, e não a base para encurtá-lo. Passando ao segundo eixo da defesa, a própria exigência do imposto é questionável. O lançamento tem origem no artigo 426-A do Regulamento de CMS-SP, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no tema 456, ou seja, trata-se de débito que sequer poderia ser exigido e, portanto, não poderia embasar autuação alguma. Além disso, há mandado de segurança impetrado pela empresa, afastando essa exigência para a recorrente, o que reforça a inexigibilidade do tributo. Sobre a multa, foi aplicada a penalidade de 100% sobre o crédito. Essa punição é flagrantemente desproporcional e afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedação ao confisco e capacidade contributiva. A própria Lei Estadual 6374, no artigo 92, autoriza relevar ou reduzir penalidades quando não há dolo, fraude ou simulação, como é o presente caso. Por fim, a legislação tributária exige que o lançamento identifique com precisão a matéria tributável, os dispositivos infringidos, a penalidade aplicável. Aqui, a acusação parte de uma premissa errada, trata de um crédito legítimo e tempestivo como indevido. Isso configura um vício material insanável, suficiente para anular o auto. Senhores conselheiros, o que se pede não é inovação, mas respeito à hierarquia normativa, ao prazo decadencial de 5 anos, ao princípio da legalidade. O lançamento é nulo porque carece de base legal, viola a Constituição, a legislação complementar e afronta decisão vinculante do STF. E mesmo que não fosse nulo, seria manifestamente improcedente, tendo em vista que não há crédito indevido nem fundamento jurídico para a penalidade. Diante disso, requer-se a reforma integral da decisão, um cancelamento do auto de infração e, subsidiariamente, a redução ou relevação da penalidade nos termos do artigo 92 da Lei nº 6374/89. Muito obrigada. Agradeço, doutora Helena. Obrigado pela sustentação oral. Devolvo a palavra ao doutor João Marcelo para a leitura do voto. Muito obrigado, Turita. Vou passar a leitura do voto. Conforme descrito no relato infracional e no relatório circunstanciado, a recorrente é beneficiária de um regime especial concedido pelo processo regime especial número tal, prorrogado pelo pedido de regime especial número tal, que permite o recolhimento antecipado do imposto nas entradas interestaduais, conforme o artigo 426-A do RICMES 2000, após a entrada das mercadorias no estado de São Paulo. Esse imposto pode ser compensado com os créditos de ressarcimento, conforme previsto no artigo 269, inciso 4º, do Regulamento de ICMS de São Paulo. Ainda conforme o indigitado regime, os créditos de ressarcimento devem ser apurados de acordo com a portaria CAT 17 de 99. A acusação fiscal versa sobre o crédito indevido decorrente de apropriação de valores correspondentes a ressarcimento de ICMS-ST, previsto no artigo 426-A do RICMES 2000, lançado como débito na GST no período de março de 2019, gerado pelo valor remanescente da apuração de fevereiro de 2019. A seguir, lançou-se um valor de crédito na mesma GIA, que corresponderia ao ressarcimento a que ela teria direito. Ressarcimento esse que deveria ser calculado conforme previsto na portaria CAT 17 de 99. No entanto, conforme detalhado em relatório circunstanciado, verificações fiscais efetuadas no processo do pedido de ressarcimento concluíram pela irregularidade do procedimento efetuado pelo contribuinte, vez que os créditos solicitados foram considerados extemporâneos, nos termos do artigo 9, inciso 3º e 10º, parágrafo 1º da portaria CAT 1799, o que resultou no indeferimento, as folhas 8 e 10, em 7 de 11 de 23, seu pedido de folha 7, e, consequentemente, na impossibilidade da respectiva compensação e dos respectivos lançamentos a crédito em seus livros fiscais e nas GIAs. O contribuinte foi, então, notificado sobre o indeferimento de seu pedido, bem como a providenciar o recolhimento, conforme estabelecido no regime especial do valor do ICMS-ST devido por antecipação, previsto no 426-A do RICMES 2000, valor esse que não haveria sido pago devido à compensação por ele efetuada em sua escrita fiscal. Decorrido o prazo regulamentar, sem o devido recolhimento, sem as devidas retificações, lavrou-se o presente aí. Questões preliminares. Inicialmente, a recorrente alega que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação sobre o prazo decadencial.
No ponto, a recorrente sustenta que a decisão impugnada é nula por não ter enfrentado seus argumentos referentes ao prazo decadencial quinquenal para aproveitamento dos créditos de ICMS. Alega que o julgado se baseou de forma equivocada na suposta apropriação extemporânea de créditos decorrentes do ressarcimento de ICMS-ST em desacordo com a portaria CAT 17 de 99, ignorando, contudo, o prazo de 5 anos previstos na LC 87 de 96, na Lei 6.374 de 89 e no RICMES 2000. Ressalta que, se tais fundamentos tivessem sido analisados, não se admitiria a prevalência de norma infralegal sobre leis complementares e ordinárias, tampouco sobre a Constituição Federal, preservando-se a hierarquia normativa tributária. Sem razão a recorrente, como bem manifestou-se a ilustre representação fiscal às folhas tais alegações não procedem. Isso porque tanto a manifestação fiscal quanto a respeitável decisão recorrida deixam claro que a autuação não versa sobre o prazo decadencial, mas sim sobre o descumprimento de obrigações específicas previstas na portaria CAT e no regime especial tal, firmado pelo próprio contribuinte. A recorrente, ao longo de seu recurso, tenta deslocar o foco da autuação para uma suposta afronta ao prazo de aproveitamento de créditos, o que não encontra respaldo nos autos. A respeitável decisão ACOD, de forma expressa, ressaltou que não houve qualquer restrição ao direito do crédito, tampouco inovação quanto ao prazo decadencial, mas apenas a constatação de que o contribuinte violou regras específicas do regime especial a que voluntariamente aderiu, conforme folhas 210 e 213, parágrafos 37 a 62 da decisão. A respeitável decisão recorrida examinou de forma minuciosa as questões relativas ao direito ao crédito, deixando claro que não houve afronta à hierarquia normativa, pois o tratamento previsto na legislação paulista está em plena conformidade com a Constituição Federal, com a Lei Complementar 87 de 96 e demais diplomas aplicáveis. Esclareceu ademais que a autuação não decorre de eventual perda do prazo decadencial, mas do equívoco cometido pelo contribuinte ao incluir em um único período de ressarcimento valores referentes a períodos distintos de apuração, conduta vedada pela portaria CAT 17 de 99. A respeitável decisão de primeira instância foi expressa ao afirmar que o direito ao crédito subsiste no prazo legal, mas deve respeitar as regras procedimentais do regime especial firmado e da portaria CAT. Assim, inexiste nulidade por ausência de enfrentamento de argumentos. Não houve prevalência da portaria sobre normas hierarquicamente superiores, pois não há conflito entre elas. As alegações da recorrente partem da premissa equivocada ao supor que o fundamento da autuação seria a modificação do prazo decadencial, quando na verdade está restrito ao descumprimento formal do pedido de ressarcimento. Assim, afasta esse argumento de nulidade. Ainda em sede preliminar, a recorrente alega que a decisão recorrida é nula por vício material no lançamento. Isso porque afirma que o lançamento é nulo por interpretação equivocada do fisco dos artigos 9º, inciso 3º e 10º, parágrafo 1º, da portaria CAT 17 de 99, que teria restringido indevidamente o prazo quinquenal para aproveitamento dos créditos de ICMS. Tal entendimento violaria a hierarquia normativa, contrariando a LC 87/96, a Lei do ICMS e o RICMES 2000, que assegura a utilização dos créditos dentro do prazo legal, inclusive de forma extemporânea, conforme o artigo 65.1 do RICMES. Alega ainda que, mesmo que houvesse falha acessória, não se trataria de crédito indevido, mas de mera irregularidade formal. Assim, por consequência de elementos materiais de motivação adequada, sustenta-se tratar de vício insanável, impondo o reconhecimento da nulidade do lançamento e o cancelamento da exigência fiscal. Como bem manifestou-se a ilustre representação fiscal às folhas, tais alegações não procedem. Isso porque a recorrente insiste em desviar o foco da autuação, tratando-a como se decorrente de decadência de direito, quando na realidade a glosa decorreu exclusivamente do descumprimento dos termos do regime especial número tal e da portaria CAT 17/99. O regime especial firmado voluntariamente pelo contribuinte, ele concedeu facilidade diferenciada para ressarcimento antecipado de ICMS-ST, dispensando comprovação prévia dos valores, mas condicionando tal benefício ao estrito cumprimento das regras nele previstas, em especial a exigência de que cada pedido de ressarcimento se refira a apenas um único período de apuração. A recorrente, contudo, incluiu valores de fevereiro
em março de 19, o mesmo pedido, infringindo regras claras e expressas na portaria CAT, mesmo após ter sido notificada a corrigir a irregularidade. Diante da inércia do contribuinte e fisco no exercício de competência vinculada, lavrou aí. Importa destacar que os dispositivos infringidos não tratam de prazo decadencial, mas de regras procedimentais necessárias à adequada fiscalização dos pedidos de ressarcimento. O contribuinte não estava impedido de ressarcir os valores de fevereiro, apenas não poderia fazer no mesmo pedido referente a março. A norma aplicada é clara, vigente e válida, não havendo qualquer vício no lançamento. O direito ao crédito, embora assegurado, deve ser exercido de acordo com os procedimentos legais específicos do regime especial. Em deferimento do pedido decorreu, assim, exclusivamente do descumprimento formal das regras estabelecidas, e não de qualquer limitação temporal ao exercício do crédito tributário. Afasto, portanto, mais esse argumento de nulidade. Assim sendo, apesar das alegações de nulidade manejadas pelo recorrente, segundo o meu entender, nenhuma merece prosperar, pois a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada e satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e ao artigo 34 da Lei do Contencioso Paulista, inclusive em seus aspectos quantitativos. Não se identificando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal, o que Frise viabilizou os argumentos da defesa e o novo recurso apresentado. Questões de mérito. Alega a recorrente que a autuação contraria o prazo legal para aproveitamento dos créditos da não cumulatividade. A recorrente sustenta que a Constituição, a Lei Complementar 87 de 96, a Lei do ICMS e do RICMS asseguram o aproveitamento de créditos do ICMS dentro do prazo decadencial de 5 anos, garantida a efetividade da não cumulatividade. O artigo 65 do RICMS apenas exige, em caso de escrituração extemporânea, que sejam registradas as razões do atraso, sem restringir o direito ao crédito. Assim, defende que a decisão recorrida contraria a sistemática legal e deve ser reformada. Como bem se manifestou a representação fiscal às folhas tais alegações não procedem. Isso porque ficou demonstrado que a regra do artigo 10º, parágrafo 1º da Portaria CAT 17 de 99, não trata de decadência ou perda de direito ao crédito, mas apenas da vedação de incluir no mesmo período de ressarcimento valores referentes a períodos distintos de apuração. Tal regra existe para garantir condições adequadas de fiscalização, uma vez que a concessão de benefícios exige regramento específico que permita ao fisco verificar o correto cumprimento das normas. O contribuinte não é obrigado a utilizar o procedimento facilitado do regime especial número tal. Poderia seguir o rito geral previsto no RICMS, mas, ao optar pelo regime diferenciado, assume o dever de observar integralmente suas regras, inclusive as da portaria. Assim, são equivocadas as alegações da recorrente. A autuação decorre de eventual decadência do direito ao crédito, mas sim do descumprimento de regras formais expressas no regime especial e na portaria. Afasto, portanto, essa alegação. Alega a recorrente que a portaria CAT 1799 deveria ser interpretada em conformidade com a legislação tributária hierarquicamente superior. A recorrente argumenta que a interpretação fiscal restringe indevidamente o uso dos créditos ao período em que foram gerados, ignorando o prazo decadencial de 5 anos previsto na legislação constitucional, complementar e ordinária. Sustenta que a portaria CAT não pode criar prazo para a utilização dos créditos, devendo ser interpretada de forma compatível com a Lei Candir, com o do ICMS e do RICMS e a Constituição Federal. Ressalta que a ausência ou falhas na escrituração não torna o crédito inexistente, cabendo analisar sua materialidade à luz do princípio da verdade material. Atos infralegais, como portarias, não pode ampliar ou restringir direitos previstos em lei. Assim, defende que a decisão recorrida deve ser reformada para adequar a interpretação normativa e a hierarquia das leis tributárias. Como bem se manifestou a representação, a folhas tais alegações não procedem. Isso porque, no ponto, a recorrente apenas repete alegações já amplamente rebatidas anteriormente, razão pela qual não há necessidade de novas considerações. Já foi demonstrado que o artigo 10º, parágrafo 1º da Portaria CAT 17 de 99, não se trata de decadência do direito do crédito, mas apenas da vedação de incluir períodos distintos em um mesmo período de ressarcimento. Não há conflito entre a portaria e demais diplomas legais. Tampouco questionamento de sua validade e constitucionalidade, conforme o artigo 28 da Lei do Contencioso Paulista. As alegações quanto à materialidade do crédito também não procedem. O indeferimento não se deu por inexistência de crédito, mas pelo descumprimento das regras procedimentais. O contribuinte foi notificado a corrigir o pedido ou estornar os valores, mas permanecer inerte, o que ensejou a lavratura do auto.
Cumpre reforçar que a adesão ao regime especial implica na observância das regras específicas. Caso não queira seguir, o contribuinte pode valer-se de procedimento geral previsto no RICNES, respeitando o prazo decadencial. O direito ao crédito não é absoluto, depende do cumprimento dos requisitos formais. Por fim, não cabe ao fisco promover a recomposição de conta gráfica ou correção de escrita fiscal. Tais obrigações competem exclusivamente ao contribuinte, conforme o artigo 58 do RICNES. Afasto, portanto, essa alegação. Alega ainda que é inconstitucional a cobrança do ICMS nos termos do 426A do RICNES de São Paulo. De forma subsidiária, o recorrente sustenta que, ainda que não se reconheça a nulidade do lançamento, a exigência deve ser cancelada, pois os créditos utilizados para compensar a antecipação do ICMS prevista no artigo 426A do RICNES decorrem de cobrança inconstitucional. Segundo a jurisprudência administrativa e judicial, especialmente após o julgamento do tema 456, RE 968677-RS pelo STF, a antecipação do imposto só pode ser instituída por lei em sentido estrito, não por normas infralegais. Assim, o artigo 426A mostra-se incompatível com a Constituição, tornando inexigível a cobrança. Acrescenta que a recorrente também obteve decisão favorável em mandado de segurança número tal, que afastou a exigência, inclusive para períodos anteriores à impetração. Entendimento já acolhido pelo TIT em questões semelhantes, como no AI número tal. Dessa forma, pleiteia o cancelamento da autuação de forma subsidiária. O AI número tal trata de infração distinta, mas que também foi lavrado contra a autuada e contém algumas peças do mandado de segurança distribuído sob o número tal. Essa ação foi distribuída em 20 de agosto de 2020 e não solicitou em nenhum momento que os efeitos da decisão abrangessem o período anterior ao protocolo inicial, o que é reforçado pela súmula STJ 271, que afirma que a concessão de mandado de segurança não gera efeitos patrimoniais retroativos, devendo esses ser reivindicados por outros meios. O acórdão que concedeu a segurança não apresentou efeito retroativo. Portanto, mesmo que a decisão tenha transitado em julgado antes da lavratura do AIM, seus efeitos são apenas prospectivos, não afetando a discussão administrativa atual. Em outras palavras, entendo que a decisão favorável ao contribuinte no digitado mandamos ajuizado 26/8/20 não se aplica ao fato gerador da presente autuação, que ocorreu em março de 19. Prosseguindo, a recorrente argumenta que o STF teria reconhecido a inconstitucionalidade da antecipação do imposto previsto em decreto, sem prévia lei formal, em uma tentativa de se eximir da recusação fiscal, valendo-se da jurisprudência do STF por meio do tema 456. O tema 456, de repercussão geral, apreciado no julgamento do RE número 598677 do Rio Grande do Sul, fixou a seguinte tese: a antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para o momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama a previsão em lei complementar federal. Assim, de acordo com o tema 456, faz-se necessária a existência de lei para antecipação do pagamento do ICMS sem substituição tributária. A substituição tributária progressiva do ICMS, por sua vez, exige previsão em lei. Tem-se, porém, segundo o nosso entender, o Estado de São Paulo exige o recolhimento antecipado de ICMS na entrada de mercadoria procedente de outra unidade da Federação em território paulista, consoante previsto no artigo 426A do RICNES, com fundamento no artigo 60, inciso 1, da lei do ICMS. Vou deixar esse texto legal, vou pular. Como bem puder a ilustre representação fiscal, as folhas 303, o tema de repercussão geral número 456 foi suscitado por legislação específica do Estado do Rio Grande do Sul, não podendo alcançar a legislação paulista. De fato, o artigo 2º, parágrafo 3º-A da Lei 6.374 de 89, guarda semelhança com o dispositivo da Lei Gaúcha, que é a Lei 8.820 de 89, analisado pelo STF. Contudo, diferentemente do que foi alegado, o fundamento legal para o critério temporal para a exigência regulamentada pelo 426A está no artigo 60, inciso 1 da Lei 6.374 de 89, e não no artigo 2º, parágrafo 3º-A. Assim, diferentemente da Lei Gaúcha, analisada no tema de repercussão geral, a Lei Paulista não é genérica, tampouco delega ao Poder Executivo matéria com reserva de lei em sentido estrito. Portanto, não há que se falar em constitucionalidade de exigência estabelecida pelo artigo 426A
Acrescenta que o julgamento do egrégio STF não alterou a lei paulista, que permanece válida, vigente e eficaz, sendo vedado esse órgão de julgamento deixar de aplicá-la sob obrigação de constitucionalidade, conforme expresso no artigo 28 da Lei do Tribunal Contencioso. Assim, não acolho a tese do contribuinte quanto à aplicação do 456, do tema 456, aliás, posicionamento que tem adotado consistentemente nesse egrégio sodalício, perfilhando-me a respeitável decisão do julgamento de primeira instância administrativa. Ademais, como bem pontuado pela ilustre representação fiscal às folhas tais, não há qualquer nexo causal entre as alegações da recorrente e a infração objeto desse aí. A autuação não trata de exigência de ICMS antecipado, mas sim de crédito indevido decorrente de pedido de ressarcimento de ICMS-ST feito em desacordo com a portaria 17 de 99, especificamente por incluir pedidos de apuração distintos em um único período. O ponto central da autuação é o descumprimento dessa regra procedimental e não qualquer questão relativa ao recolhimento previsto no 426A do RICS. Mesmo que não houvesse exigência do ICMS antecipado, o crédito permaneceria indevido, pois a glosa decorre exclusivamente da inobservância da portaria e não da materialidade do tributo. Afasto, portanto, mais essa alegação. Questões subsidiárias. Alega que o termo inicial dos juros de mora sobre a multa seria indevido. A recorrente sustenta que o Estado de São Paulo, ao regulamentar a incidência de juros, teria antecipado indevidamente o termo inicial da multa, em vez de aplicar a taxa somente a partir do segundo mês após a lavratura do AIM, como determina o artigo 96, 2, inciso 2 da lei do ICMS. O cálculo passou a considerar os juros desde o dia seguinte ao vencimento do tributo, majorando artificialmente a base da multa. Tal prática afrontaria a legislação e ensejaria a revisão do lançamento, sem razão, em que peça inconformismo. Temos que o valor básico da multa é atualizado por força de lei vigente, sendo certo ainda que a atualização do valor básico da multa está prevista nos artigos tais da lei tal, regulamentado pelos artigos tais do RICS. Ademais, esse tribunal já analisou a matéria, tendo inclusive editado a súmula 13 de 2018. Por fim, pleitei a redução da penalidade por princípios constitucionais e legais. A recorrente defende que a multa aplicada, correspondente a 100% do valor do crédito, é desproporcional, configura confisco, viola princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco e capacidade contributiva. Ressalta que o artigo 92 da Lei 6.374 de 89 permite a redução ou relevação da penalidade quando não há dolo, fraude ou simulação, circunstâncias não comprovadas pelo fisco, e diante disso requer redução ou cancelamento da penalidade oposta, sem razão a recorrente. Não há que se falar em caráter confiscatório de penalidades, pois as multas foram aplicadas em estrita observância à legislação em vigor, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação da lei por motivo de convicção única do contribuinte de que a multa é excessiva, inconstitucional e resulta em confisco. Ademais, não cabe aos órgãos de julgamento limitarem a aplicação de dispositivo de lei. Afastar as referidas cobranças, no nosso sentir, configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei do Contencioso. Quanto à aplicação do 527-A, para a redução das penalidades, inaplicável para as infrações cometidas que resultam, mesmo que indiretamente, em falta de recolhimento do tributo, sendo que simplesmente não se fala em redução ou relevação dessas penalidades, devendo ser mantidas as multas lançadas de ofício por não atendimento do caráter objetivo da norma. Por fim, perfiro-me com a respeitável decisão de piso quanto à Selic, isso porque a discussão já foi resolvida pela súmula 10, sendo certo que a revisão da súmula, ocorrida na data tal, limita a aplicação dos juros aos patamares da Selic e deve ser aplicado no caso em tela, nos termos da Lei 16.497 de 17. Portanto, discorrida a respeitável decisão recorrida, devendo ser mantida também as multas aplicadas, com juros calculados na forma da lei. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu votei, devolvo a palavra ao senhor presidente e agradeço a paciência de todos. Obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Eu vou só fazer um breve comentário, porque com relação ao tema 456, eu tenho um voto divergente quando a discussão envolve falta de pagamento do ICMS com fundamento no 426A. E aqui a gente se defronta com uma acusação de crédito indevido que não se funda, ao menos não diretamente, né? Com relação ao 426A, a linha não é tão tênue assim, conforme o recorrente alega, né?
É uma acusação distinta, a meu ver, e não se aplica por conta da natureza infracional, tá? Então, só estou me pronunciando para que eh, não pense que na discussão em síntese de falta de pagamento, eu tenha mudado de entendimento, não mudei, tá? Mas aqui é uma acusação distinta. Então, vou acompanhar o voto do Dr. João Marcelo pelos fundamentos lá postos, tá? Dr. Felipe, pela representação fiscal, tem alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Agradeço. Dr. Zulli? Parabenizo a doutora Helena pela sustentação oral, ao doutor João Marcelo pelo voto. A verdade é que a questão ela tira o foco da decadência, mas sim no cumprimento das obrigações, da portaria, enfim. E efetivamente eu não vejo que o contribuinte tenha contribuído efetivamente para o cumprimento das normas, nem do regime especial. Então, eu vou acompanhar o relator, porque eu acho que isso foi extremamente ponderado, tanto que em momento nenhum ele falou na questão do prazo decadencial por conta disso. Não se tem esse mérito para ser discutido no processo. Eu vou acompanhá-lo. Perfeito. Dr. Alberto? Obrigado, doutor Ítalo. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando dessa sessão. Parabenizo a doutora Helena pela sustentação, ao doutor João pelo seu voto. Como eu estou aqui fazendo a substituição, então para mim ficou claro, né, os pontos aqui que estão sendo debatidos. Tem uma questão, acho que mais para constatação, que tem a situação do regime especial, que foi aderido pelo contribuinte, né? E ele foi renovado em 2017. Então, essa informação tem aqui no voto do Dr. João, né? Mas assim, se for, é uma sugestão, viu, Dr. João? Se o senhor achar interessante no decorrer do seu voto fazer um complemento dizendo que o senhor faz referência ao regime especial de 2015, se eu não me engano, e aí reforçar que ele foi renovado em 2017. O senhor traz só essa passagem no início do seu voto, mas depois o senhor faz sempre referência ao primeiro lá, de 2015. Não sei, aí já é uma questão, acho que da Câmara, tá? Não quero, é só uma sugestão de constatação. E no ponto da Selic, eu não entendi. O senhor está acolhendo o pedido da. É que foi dado, doutor Alberto. Ele já tinha sido dado na decisão, então eu só coloquei porque eu mantenho a decisão, ele já tinha sido aplicado. Perfeito. Então era isso. E acompanho o voto do relator, doutor João. Perfeito. Eu acho que nem vai ser necessário nenhuma correção com relação a isso, porque no parágrafo 3 o doutor João Marcelo fala, né, que foi concedido regime especial tal, prorrogado no pedido de regime especial tal, com o número de 2017, né, já fazendo constar que realmente foi renovado, e mesmo que se refira nas demais passagens ao primeiro regime, como a prorrogação ela tem essa natureza, né, de dar continuidade àquilo que já foi proposto, eu acho que tá suficiente. Então, tudo Está certo? esclarecido. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Eu vou encerrar aqui os debates e fazer a verificação do quórum, tá? Peço aí que confirmem a presença. Votação iniciada. Zuli, conseguiu votar? Não veio aqui.
Agora sim. Todos votaram, encerra a Eu não votação. sei porque às vezes ele falha. Tranquilo. Prevaleceu o voto de relatoria que conhece e nega provimento ao recurso ordinário. Foi assim que votado. Agradeço, doutora Helena, pela presença. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Bom dia a todas. Bom dia. Encerro esse julgamento. Vamos passar para o auto de infração 40.92.669, Calamares Indústria Comércio Cosméticos Saneantes Limitada. Relatoria do Dr. João Marcelo, é um PRJ. O Dr. Renan encontra-se presente. Já fiz constar aqui sua presença, mas o Dr. Renan vai só acompanhar, tá? Então, eu passo a palavra direto ao Dr. João Marcelo. Se quiser já registrar, doutor, já dá, tá? E pode seguir direto para o voto, porque o Dr. Renan vai só acompanhar. Feito, estou fazendo aqui o registro. Feito o registro, eu vou passar a leitura. Esse é um voto mais simples, né? Ele é rapidinho. Trata-se de um PRJ, de folhas tal, ofertado pelo contribuinte em face da decisão de segunda instância, de folhas tal, que as folhas 9731 fez constar a ementa, ICMS, emissão de documentos fiscais sem a correspondente saída de mercadorias, sem destaque do imposto, a título de saída de álcool etílico para industrialização, escrituração de documentos fiscais sem a correspondente entrada de mercadoria, emitidas a título de retorno de industrialização de álcool etílico, solidariedade. Conheço dos recursos ordinários da autuada e do solidário, Ari da Silva Azevedo, e lhe nego provimento. Não conheço do recurso ordinário da Solidária Facility, agenciadora de negócios limitada, em razão da defesa ter sido intempestiva e nada foi alegado em sede ordinário para justificar a intempestividade. Recurso ordinário de ofício desprovidos. E ainda as folhas 9.733, ao cabo do quinto parágrafo, fez constar, no presente caso concreto, os parceiros são as empresas DIB, Emirados e Emérica. Em seu PRJ, a peticionante requer, 1. Que seja retificada a ementa, vez que, conforme alega, a acusação fiscal objeto desse processo não possui qualquer relação com a escrituração de documentos fiscais sem a correspondente entrada de mercadoria emitidas a título de retorno de industrialização de álcool etílico e que seja retificada a decisão onde constou, no presente caso concreto, os parceiros são as empresas DIB, Emirados e Emérica, sendo que, segundo alega, o fornecedor de mercadorias tido como situação irregular é a empresa Multimix Indústria e Comércio de Tintas Limitada. Devidamente relatado, passo a proferir o voto. Voto. Tato presente de pedido de retificação de julgado, que é instrumento recursal admissível quando da ocorrência de comprovado erro de fato em decisão administrativa.
Quanto ao pedido de alteração da ementa, verificamos que assiste razão a peticionante. Examinando as DANFs emitidas pela Multimix Industrial e Comércio de Tintas Limitadas, a Calamares Cosméticos Limitadas, folhas 42 a 284, o CFAP de todos os produtos é o 5102, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, sendo que, de fato, não faz sentido o que consta na ementa, escrituração de documentos fiscais sem a correspondente entrada de mercadoria, emitidas a título de retorno de industrialização de álcool etílico. Propomos, então, que seja suprimido esse trecho da ementa e, para que faça sentido, conste como ICMS, emissão de documentos fiscais sem a correspondente saída de mercadorias, sem o destaque do imposto, a título de saída de álcool etílico para industrialização. Solidariedade, conheço dos recursos ordinários da autuada do solidário Ari da Silva Azevedo e me nego o provimento. Não conheço do recurso ordinário da Solidária Facility, agenciadora de negócios limitada, em razão da defesa ter sido intempestiva e nada foi alegado em sede ordinária para justificar recurso ordinário e de ofício desprovidos. Quanto ao pedido de retificação da decisão onde constou, no presente caso concreto, os parceiros são as empresas DIB, Emirados e Emérica, sendo que, segundo alega, o fornecedor de mercadoria tido como em situação irregular é a empresa Multimix, Indústria de Comércio de Tintas Limitada, temos que assiste razão a peticionante, compulsando os autos, apesar de estarem mencionadas no relatório circunstanciado, juntamente com diversas outras empresas e pessoas físicas, verificamos que apenas as folhas 9.601, a ilustre representação fiscal cita as referidas empresas, e que no venerado acórdão, as folhas 9733, elas são citadas ao cabo do 5º parágrafo, onde fez constar, no presente caso concreto, os parceiros são as empresas DIB, Emirados e Emérica, sem nenhuma outra referência, justificativa ou fundamentação para que lá constem como está. Propomos assim que seja suprimido esse trecho final do venerando acórdão de folhas 9.733, 5º parágrafo, e que para que faça sentido, conste como: observa-se no relatório circunstanciado que o presente aí revela uma fraude fiscal estruturada, que o grupo Rastário utilizava-se de diversas empresas inaptas, algumas já comprovadamente controladas pelo grupo, para realizar a movimentação ficta de álcool, com o objetivo de obter, entre outras vantagens, a geração de créditos de ICMS em espúrios para a autuada. O grupo Rastário utiliza empresas de existência simulada que existem para fornecer documentação fria, notas fiscais, pedidos, quitação, duplicados e documentos de frete, e disponibilizar contas bancárias. Tais parceiros são remunerados mediante o pagamento de um eventual valor da operação, conhecido nesse meio como spread. Ponto. Penso assim sanadas as questões apresentadas no PRJ, que todavia comprovam 2 erros de fato no venerando acórdão, proferido pela colega 15ª julgadora desse egrégio tribunal, mas que não possui o condão de modificar a conclusão do julgado, e, portanto, não possuem efeitos infringentes. Ante o exposto, conheço do PRJ e dou-lhe provimento, para que seja alterada a ementa do venerado acórdão, as folhas tais, e para que seja excluído o final do 5º parágrafo do venerando acórdão das folhas tais. Não obstante, tendo em vista que os erros de fato apontados não modificam a conclusão do julgado e, portanto, não possuem efeitos infringentes, mantenho a decisão proferida, recurso de ofício ordinários conhecidos e não providos. É como eu voto, devolvo a palavra para o presidente e agradeço aí a paciência e a atenção aí. Obrigado. Agradeço, doutor João Marcelo. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. No decorrer do julgado, teve um recurso que não foi nem conhecido, não foi? Deixa eu ver. Né? Não conheço do recurso da Facility. Tá. E aí, quando o senhor registrou, está conhecido integralmente e não provido. Esse da Tá, eu Facility. Eu vou acho corrigir, melhor né? editar só o lançamento mesmo, só o Tá, registro do voto. Esse da Facility, originalmente, ele tinha sido não conhecido. eles não apresentaram a Então, defesa, né? Acho que foi por então esse motivo, eles só você... apresentaram o recurso. Isso. Então você registra esse específico como não conhecido. Vamos lá. Os demais ficam do jeito que está. Tá, é o terceiro. Enquanto isso, vamos seguindo com os debates. Doutor Felipe, alguma consideração? Sem observações, presidente. Obrigado. Agradeço. Doutor Zuli?
Sem considerações, parabenizo o voto. Realmente, eu observei a discrepância e eu vou acompanhá-lo. Perfeito. Doutor Alberto? Acompanha o voto, doutor João. Também vou acompanhar. De fato, essas correções são necessárias para a conformidade do voto com relação aos fatos, mas, de fato, não há efeito infringente, porque essas correções não modificam as conclusões, tá? Então, vou acompanhar, estou encerrando aqui os debates e fazendo a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerra a votação. Prevaleceu o voto de relatoria, que conhece do PRJ, corrige os erros de fato e mantém o resto como já decidido. Foi assim que decidido. Agradeço ao doutor Renan pela presença e pela paciência. Obrigado, doutor. Bom dia, senhor presidente. Obrigado ao relator. Bons trabalhos para Vossas Excelências. Agradeço. Acesso e julgamento. Passemos aqui ao auto de infração 5050-699, Embramaco, empresa brasileira de materiais para construção. Relator é Dr. Zulli. Dr. Zulli, não há sustentação oral, então o doutor pode seguir direto para o voto, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, como não houve sustentação oral. Eu pus, né? Então, vou tirá-lo. Aqui eu vou dizer que eu acho que é um dos processos mais simples que eu votei nestes quase 2 anos, né? Porque, efetivamente, ele traz uma situação que mostra que não há outro caminho a ser tomado. Hoje é 16. Por que você não foi? 16 de outubro. Aqui já está lá o voto, mas aqui é crédito devido do imposto referente a operações de entrada de mercadorias para uso e consumo no próprio estabelecimento, ainda, tá? Do próprio estabelecimento, a improcedente crédito indevido mantido interposto recurso ordinário. Voto deste relator. Nesse sentido é que reconheço a existência da concomitância, estou lendo a ementa, e, por consequência, declara a renúncia ao processo administrativo tributário e a desistência do direito de ligar, determinando o encaminhamento dos autos do processo à Procuradoria-Geral do Estado, na forma como disciplina o artigo 30 da Lei 13.457. Então, na verdade, eu descrevo as infrações, são de crédito indevido, tá? No período de janeiro de 22 a novembro de 22, devido a operações de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento, conforme se comprovam pelos seguintes documentos juntados que se encontram-se listados no AIN: apresentada a defesa, mantida a acusação, enfim, apresentado o recurso ordinário, tá? Efetivamente, a interessada diz em seu recurso que a autora alega limitação temporal e outros argumentos de maneira geral, mas efetivamente consta, tá? A medida judicial que traz petição na qual, segundo ela, embora conste da peça processo atribuído, vejo que este foi distribuído junto ao Poder Judiciário. Trata o pedido judicial de sentença em Bramaco, empresa brasileira de materiais, né? Ação de anulação de auto de infração que faz em face da Fazenda do Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ, aduzidos fatos. O presidente demanda tem por objeto a decretação da anulação do auto de infração em posição de multa número 005-050-699-7, que é exatamente esse daqui, lavrado pela requerida, que, independentemente do autor requerido, por entender que houve creditamento devido do ICMS relativamente à aquisição de material denominado de bola
de alumina ou esfera de cerâmica, composto utilizado como agente moedor em seu processo produtivo, o qual foi classificado pelo contribuinte como um insumo de produção de uso intermediário. O agente fiscal de renda requerida, contudo, entendeu que esse produto não poderá ser submetido a tal classificação. E assim ele vai, traz a conclusão do pedido, o processo judicial teve o seu andamento, o procedimento civil, enfim, fazendo o listado. E aí, frente, efetivamente, estou pulando tudo, tá? A existência clara da concomitância, tá? Eu estou reconhecendo a concomitância. A própria representação fiscal, no item 20, diz o seguinte: a matéria é objeto de discussão na esfera judicial através do processo número tal, motivo pelo qual esta DRF se absterá de tecer considerações relativas ao mérito. Tem razão ela, perfeito, faz referência à concomitância. No meu voto, efetivamente, digo que a sustentação oral, não, hoje é 16, eu não datei, em outubro. Nossa, eu sempre dato. Essa semana foi complicada para mim. Outubro, sexta Câmara, e eu exatamente nesse sentido do conhecimento, embora aparentemente estejam presentes os pressupostos mínimos de admissibilidade, cabe aqui fazer referência à interposição de medida judicial, tratando-se exatamente deste processo e de matéria aqui discutida em relação ao que não há dúvidas pela citação expressa desse processo. Processo à distribuição em Braco Empresa Brasileira de Materiais de Construção, a Mineiro Total, desgravação de anulação de auto de infração, como já me referi. Perfeito. Então, em razão disso, eu descrevo tudo aquilo que aconteceu, o artigo 30, a consequência, a concomitância, enfim, as razões da concomitância, o antagonismo, tá? Faço referência à concomitância, eu gosto de fazer, eu tenho um parecer sobre isso, eu transcrevi efetivamente esse parecer nesse sentido, é que reconheço a existência da concomitância e, por consequência, declara a renúncia ao processo administrativo tributário e a desistência ao direito de litigar, determinando o encaminhamento dos autos do processo à Procuradoria-Geral do Estado. Aí eu falo do mérito, qual que é a acusação, e aí, nesse sentido, matéria, objeto de medida judicial. Então, considerando todos esses fatos, nesse sentido é que reconheço a existência da concomitância, e é exatamente nesse sentido que eu voto. Dá para reconhecer a existência da concomitância. Estou registrando o voto. Perfeito. Dúvidas? Nenhuma. Eu, de fato, conferi também esse processo judicial, continua tramitando, Também e o continua. objeto é idêntico aí ao auto de infração. Na verdade, que o objeto ocorre se refere ao próprio auto, né? é o cancelamento do auto, sem nenhuma mudança. Sem nenhuma mudança. Em debates, Dr. Felipe, alguma consideração? Não, de fato, doutor, não há nem matéria distinta, né? Não. Enfim, até porque Não. no estatuto de infração ele não questiona multa e juros, então não tem o que se discutir Não. a mais. Perfeito. Dr. João Marcelo? Sem considerações, parabenizo o Dr. Rafael pelo voto aí objetivo. Parabéns. Eu vou ser Dr. Alberto? sincero. Acompanho o relator e parabéns pelo voto, doutor Rafael. Perfeito. Eu vou ser sincero. Eu iria quebrar a cabeça para ir atrás de como funcionam essas benditas esferas de alumínio, perfeito, para estudar a questão ou não do direito a esse crédito, tá? Mas a matéria está já junto ao Poder Judiciário, não há questão de antecedente. Aqui, pera, anulação, converter. Aqui Na verdade, não há questão antecedente e não há não questão, conhecida. não conhecida, aqui é não conhecido. Isso. Que é não conhecido. Não tem o que conhecer por causa da concomitância, né? Cadê meu Sim. relato registrado? Registrado. Está registrado. Ok, Obrigado, leio desculpa. aqui, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum.
Todos confirmaram, votação iniciada. Todos votaram. Encerro a votação. Prevalecendo aqui o voto do Dr. Zulli, que não conheceu o recurso por concomitância, tá? Seguimos aqui para o auto de infração 50.39.036, Formline Indústria de Laminados Limitada, minha relatoria. O voto já está registrado, nossa sustentação oral, então vou me permitir ir direto ao voto. E digo que aqui é uma acusação única, tá? De falta de pagamento do ICMS por emissão de documentos fiscais referentes a operações de saída, tributadas, como se não tributadas fossem. As operações referem-se a saídas promovidas a algumas empresas, que aqui eu listo, tá? Na decisão ACO, uma das empresas, a operação com uma das empresas foi reconhecida como não tributada e foi excluída essa operação. E aqui eu estou transcrevendo o fundamento da decisão, mas só para fins de conhecimento, porque essa redução proposta pelo julgador de primeira instância promoveu essa redução, essa exclusão, e não houve interposição de recurso de ofício, uma vez que o crédito tributário é inferior ao montante de 1.000 FESPs. Então, eu só trouxe aqui para fins de conhecimento, mas não é objeto de rejulgamento aqui nessa Câmara, tá? E fiz isso só para excluir essa empresa da avaliação aqui. Restam operações com outras 5 empresas, tá? E com relação a 2 delas, as empresas Caio e Clean, eu digo que sequer há controvérsia ser dirimida. Por quê? Com relação à empresa Caio, explicou a recorrente que a venda se refere a um produto específico, que é um laminado decorativo, que é um material utilizado para revestimento de superfícies e é utilizado por essa empresa Caio no revestimento das áreas internas e externas de ônibus, né? E que o material se enquadra como matéria-prima que atrai o regime previsto no artigo 395-P do regulamento, ou seja, a operação com tal produto seria diferida. Em manifestação do autor do feito, ele concorda com toda essa situação e a representação fiscal também. E pleiteia ao final, inclusive, o parcial provimento do recurso do particular para excluir essas operações. O mesmo acontece com a outra empresa, de nome Clean, em que o contribuinte ele anexa a declaração desse destinatário, declarando que esses materiais são utilizados exclusivamente na produção de calçados, conforme regime especial tal, né? E que, portanto, esse regime concederia o diferimento do imposto para essas mercadorias utilizadas como matéria-prima. Então, de fato, essas saídas não seriam tributadas em razão do diferimento. E, uma vez mais, o autor do feito concorda com isso e a representação fiscal anui com isso, também pleiteando aí o parcial provimento do recurso particular. Então, conclui a representação fiscal que deve ser acatado o pleito da autuada quanto às empresas Caio e Clean e que somos pelo provimento parcial do recurso ordinário. Então, vês que nessa porção não há controvérsia a ser dirimida, tendo o contribuinte comprovado que as operações com essas 2 empresas eram diferidas e, portanto, não procederia à exigência do ICMS. Assim, desde logo, consideramos que o recurso deve ser parcialmente provido para se excluir do demonstrativo fiscal todas as operações com essas 2 empresas. Remanescem controvertidas as operações com outras 3 empresas, ou pessoas jurídicas, né? A primeira delas é com relação à empresa Irizar. São só 2 notas relativas à venda de solvente. Explica a recorrente que o solvente é diretamente utilizado por essas empresas na fabricação de ônibus carrocerias e que, portanto, o material comercializado se enquadra como matéria-prima atrair o regime previsto no 395-P do regulamento, ou seja, ICMS diferido.
Em manifestação do autor do feito, houve a juntada de uma declaração das folhas 375 dessa empresa dizendo que esse material esse material seria matéria-prima. Em manifestação do autor do feito, esse consignou que a declaração juntada não apresentou a relação de mercadorias adquiridas da Formline recebidas com benefício de diferimento e deixou de anexar documentos que conferissem poderes a signatário. A representação fiscal em contrarrazões pontuou que o simples fato de a Irizar possuir dentre suas atividades a fabricação de carrocerias para ônibus em nada comprova que as operações objeto do AEN estariam abarcadas pelo tratamento excepcional previsto no artigo 395-P. De fato, digo eu, o contribuinte não comprovou satisfatoriamente o que alega. Nada obstante seu esforço probatório, com a juntada de declaração que está às folhas 375, consignando que as mercadorias adquiridas tratam de matéria-prima e insumos destinados exclusivamente à fabricação de ônibus, infelizmente, digo eu, bem como bem pontuou a FRE, não descreve sequer a mercadoria. Não lista o número dos documentos fiscais objeto da autuação e ainda não comprova a própria legitimidade da pessoa subscritora da declaração. Assim, tem-se aqui uma deficiência probatória, cujo ônus recai sobre a recorrente, deve ser, portanto, mantida a exigência fiscal com relação a essa operação. E com relação a a própria natureza probatória, essa própria documentação ela só chegou em recurso ordinário, foi objeto de diligência para se aferir a fidedignidade dos documentos, foi e voltou. Então, assim, eu nem pensei em converter esse processo em diligência, porque chance para se produzir uma prova prestável já houve muitas oportunidades e ainda assim não foi satisfatoriamente atendido. Então, o ônus é do contribuinte que não fez. Então, estou mantendo essas operações. Com relação às operações de saída da empresa Embraer, o material vendido é esse revestimento de superfície, esse laminado decorativo, e diz a recorrente que essas operações envolvendo a Embraer estão paradas em regime especial, na qual o ICMS incidente nas operações com matéria-prima fica suspenso enquanto vigorar o ato declaratório executivo 23/2013. A decisão recorrida consignou corretamente que não teria ficado demonstrado que a recorrente aderiu ao regime especial simplificado de exportação que a Embraer é beneficiária. Não foram apresentadas provas robustas de que esses laminados decorativos estivessem incluídos entre aqueles que são insumos ou componentes na fabricação do produto, e não foi demonstrado nos autos que o regime especial encontrava-se vigente e que no campo informações complementares jamais constou qualquer menção ao número do ato concessivo do regime especial, ou mesmo menção à expressão operação sujeita ao diferimento do imposto. Em suas razões recursais, a recorrente pontua especificamente que, quanto ao subitens 3, apresentará oportunamente a prova de que o regime especial se encontrava vigente, e quanto ao item 4, embora não tenha feito menção, expressamente consignou nas informações complementares adesão ao regime especial simplificado. Quanto aos demais questionamentos, a recorrente está levantando as informações que corroboram com as alegações da defesa. Então, mesmo em regime especial, mesmo em recurso ordinário, a recorrente alega que ainda está buscando as provas, né? E não trouxe, né? Digo sem razão a recorrente que, em suas razões recursais, admite que ainda não teria conseguido provar documentalmente que o regime especial da Embraer estava vigente à época das operações, que aderiu a esse regime especial e que os laminados estavam incluídos dentre aqueles indicados como insumos. Não basta simplesmente afirmar, como fez, de que esse material está diretamente relacionado à fabricação de aeronaves, sem demonstrar o que alega. Ainda digo eu, né, que deduz-se que o regime especial
concedido à Embraer certamente estava vigente ao tempo das operações, eis que a notificação de folhas tal indica que o regime especial é datado de 2016 e a notificação presta-se a deferir sua prorrogação em 11 de 2022, ou seja, no período das operações, que é 2021-2022, obviamente o regime estava vigorando, tá? Entretanto, a recorrente não comprova seu credenciamento no regime e ela, como fornecedor, precisava se credenciar ao regime da Embraer. Eis que esse próprio regime determina que a interessada deverá apresentar por meio do CIPET o termo de adesão, conforme o modelo anexo, dirigido ao núcleo especializado a quem estiver vinculado para cada fornecedor que optar pelo diferimento. Assim, não basta afirmar que demonstrou que houve menção ao ato concessivo, sendo necessário comprovar a formal adesão ao regime, né? Ademais, o regime presta a suspender o ICMS na saída de matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, empregado na fabricação de mercadoria a ser comercializado no país ou no exterior pela Embraer, ou seja, seria necessário comprovar através de declaração formal da própria Embraer que tais mercadorias são de fato utilizadas como matéria-prima ou produto intermediário, que não ocorreu. Então, por ausência de provas nesse sentido, eu estou mantendo essas operações. Por fim, quanto às saídas interessadas à Fundação Faculdade de Medicina, defende a recorrente a isenção atrelada às referidas operações está fundada em convênio CMS 120 de 2011. Em contrarrazões, a representação fiscal descreve que, conforme esse convênio, a Fundação Faculdade de Medicina tinha isenção para suas operações com medicamentos, aparelhos, máquinas, equipamentos, insumos hospitalares e, inclusive, materiais de uso e consumo, e conclui afirmando que, nesse sentido, pela leitura da norma, resta claro que a isenção apenas se aplica às mercadorias relacionadas com a medicina. Dúvida, portanto, paira sobre o alcance do artigo 153 do anexo 1, que fala em medicamentos, aparelhos, máquinas e insumos hospitalares, mas ao final consigna também materiais de uso e consumo, sem explicitar se esses materiais de uso e consumo são apenas aqueles diretamente vinculados à atividade médico-hospitalar, por exemplo, gases, esparadrapo, algodão, seringa, agulha, luva, né? Ou se alcança também outros materiais de uso e consumo, material de limpeza, material de almoxarifado, alimentação, material de escritório, enfim, outros. Porque o que a contribuinte comercializa são pisos laminados, né, pisos decorativos, né, e a faculdade de medicina ela adquire isso provavelmente para utilizar nos seus espaços, né. E para que não reste dúvidas, eu transcrevo aqui a resposta à consulta tributária 27492/2013, que diz que aqui é, no caso, um fornecedor de alimento, né? E basicamente ele basicamente fornece lanches, bolos, pães para essa faculdade e está questionando se o benefício de isenção alcança ele. E a resposta foi que, tendo em vista que a consulente realiza operações com venda de alimentos para a Fundação Faculdade de Medicina, tais operações não se enquadram na norma isentiva em comenta. Em suma, e aqui eu registro minha pessoal discordância, tem-se por certo que o órgão consultivo da Secretaria da Fazenda entende que os bens de uso e consumo são tão somente aqueles vinculados diretamente à atividade médica hospitalar. E aqui eu cito uma outra resposta à consulta, também com a Faculdade de Medicina, considerando como uso e consumo produtos destinados a ela para consumo por pacientes hospitalares em decorrência da prestação de serviço hospitalar, bem como no caso de equipamentos utilizados para a administração de nutrição enteral desses pacientes, não alcançando todos os materiais adquiridos pela entidade. Então, eu transcrevi aqui duas consultas, as duas envolvendo alimentos, só que uma delas fornecia alimentos destinados aos pacientes e outra fornecia alimentos para o hospital em si, né, para consumo no hospital. Uma delas, a consultoria considerou que está vinculada à atividade médica hospitalar e, portanto, estava isento. Na outra consulta disse isso não, né? Então, há essa diferenciação. Então, o entendimento da consultoria é esse.
tem que estar vinculado diretamente à atividade médico-hospitalar. Sim, digo eu, os laminados decorativos e a cola adesiva adquirida pela Fundação não estão alcançados pela regra isentiva, conforme a consultoria tem entendido. Com relação ao afastamento da incidência dos juros sob a base de cálculo da multa, cito aqui a súmula 13, é uma limitação sumular. E quanto à ilegalidade dos juros superiores à Selic, acuso aqui que não há pertinência, porque os fatos são posteriores a 1º de novembro de 2017, tá? Argumenta aqui uma divergência na própria Selic em si, só que eu estou transcrevendo a decisão de primeira instância, que basicamente diz que a divergência aqui é por conta da fração de mês, de 1% e tudo mais, não há nenhum erro de cálculo aqui, tá? Então, estou conhecendo o recurso ordinário, estou dando parcial provimento, então somente para excluir as operações com as empresas Caio e Clean. Essas duas empresas, a própria representação fiscal concordou com as exclusões, tá? Foi assim que votei. Em debates. Dr. Felipe, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado. Dr. Zulli? Parabenizo pelo voto, sem considerações, eu tinha visto o processo e realmente não tem outra forma de analisá-lo. Vou lhe acompanhar. Agradeço. Dr. João Marcelo? Sem considerações, parabenizo pelo voto difícil, e vou acompanhar. Agradeço. Dr. Alberto? Acompanho o voto, doutor Ítalo, e agradeço também pelas explicações, né? Bem explicado, e parabéns pelo voto. Agradeço. Então, estou encerrando aqui os debates e fazendo a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerra a votação. Prevaleceu que o voto de relatoria que conhece parcialmente provê o recurso ordinário. Excesso de julgamento. Vejo aqui que não há mais processos pendentes. Encerro a sessão de julgamento aqui no sistema para que seja gerada a ata. Agradeço a todos os presentes, em especial ao Dr. Alberto, que nos socorreu em tão curto tempo. Obrigado, doutor. Sempre disposto aí, e sempre que precisar, sempre que quiser, pode retornar à Câmara, tá? Eu peço ao Luiz Felipe, por gentileza, para encerrar a gravação para a gente, por favor.